que fizeram diferença na humanidade. Eu acredito nas pessoas que fazem que diferença na humanidade, porque eu posso... Bem-vindos a mais um vídeo do canal Ponderação Cristã. Eu sou o Paulo, mestrando em Filosofia da Religião, e no vídeo de hoje nós vamos reagir ao vídeo 1 cristão versus 25 ateus. Um vídeo que ficou bem famoso, várias pessoas falaram a respeito desse vídeo, então selecionei aqui um trecho para poder reagir junto com vocês. Sem mais delongas, vamos lá? Só não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para você não perder nenhuma notificação. O sexto e último tema é Deus criou o universo. Então, prazer, Cássio. Tarsis. Então, a minha pergunta é simples. Dentro da Bíblia, como vocês denominam ela ser um livro sagrado, que para mim ela não é, aonde o Deus do Velho Testamento, lá de Gênesis, é um Deus mentiroso, pagão. O tema é Deus criou o universo? Isso, não, eu vou chegar lá. E um Deus assassino, né? E um Deus covarde, que como ele tem um poder... Ele é o majoritário. Ele pode tirar nossas vidas. Para ele ser tudo isso, cara, ele tem que existir. Isso. Cara. Deixa eu só terminar a minha pergunta para você entender. Mas para ele ser tudo isso, ele tem que existir. Isso. Cara. Calma. Você não existe, senão, não pode senão ser você não vai entender. A Bíblia, o Deus deturpado, que alguns religiosos, a maioria hoje, é da intolerância, pregam o Deus do Velho Testamento, um Deus ruim. Quando passa a metade da Bíblia para o Novo Testamento, esse Deus, ele se torna um Deus de amor. O Deus, ele mudou, entendeu? Isso é uma concepção muito ingênua a Deus respeito covarde, da perspectiva um Deus bíblica de Deus. E um Deus mentiroso. Então, como você me explica esse Deus, a diferença desse Deus dentro da Bíblia, entre aspas, que é sagrada, entre aspas? A Bíblia revela um Deus do Antigo Testamento que se revela progressivamente até o Novo Testamento. A Bíblia não tem contradições aparentes para as quais há solução. Em segundo lugar, 95% da sua fala pressupõe a existência de Deus. O seu problema não é de ateísmo ou teísmo, é um problema de teologia. Você está tentando... assim, mais ou menos, Tassos. A pessoa pode não necessariamente estar pressupondo a existência de Deus, porque ela está querendo analisar a coerência do discurso, a coerência da perspectiva bíblica. Ela quer analisar a coerência ulterior daquilo que a Bíblia ensina a respeito de Deus. E você pode analisar a coerência de um discurso analisando as alegações daqueles que fazem o discurso sem necessariamente se comprometer ontologicamente com essas alegações. Tá? Então, por exemplo, eu posso falar de um cenário como se Deus não existisse para analisar qual seria a perspectiva existencialista nesse cenário, a perspectiva existencial nesse cenário, mas isso não significa que eu estou me comprometendo ontologicamente com a não existência de Deus. É só tentando entrar naquela cosmovisão, naquela perspectiva e analisá-la de dentro para ver se ela é coerente, consistente. Então, assim, pode pegar bem falar isso para um público leigo, mas eu acho que, academicamente falando, mais ou menos. Entender quem Deus é, através da revelação que é a Bíblia. Então, quando nós entendemos que a Bíblia é a revelação de Deus, através dela e do estudo das Escrituras, nós vamos saber quem Deus é. Em relação à criação do universo, aí realmente é impressionante. Existe um verbo em hebraico. Agora, o argumento do ateu, um argumento bem comum, Deus no Antigo Testamento é um, no Novo Testamento é outro e tal. Assim, Deus se relaciona de maneira diferente com a sua criação na medida em que essa criação vai passando por estágios. Essa é a ideia da revelação progressiva que o Tasso estava falando. Então tem coisas que Deus tolera no Antigo Testamento que no Novo ele não tolera mais, etc. E Deus tem boas razões. Às vezes Deus não pode chegar mudando uma cultura radicalmente porque as pessoas não entenderiam, as pessoas talvez mais se afastariam do que se aproximariam daquela mudança radical. Mas essa ideia de que Deus do Antigo Testamento é malvado e do Novo é bonzinho, ela não encontra respaldo bíblico. Para quem leu o Antigo Testamento de verdade, sabe, a pessoa que leu sabe que no Antigo Testamento Deus dá várias oportunidades, várias chances, Deus perdoa, Deus tenta de novo, outra chance, outra oportunidade, Deus é extremamente misericordioso, mostra misericórdia em vários momentos, castiga, depois de um tempo de castigo, mostra misericórdia de novo. E esse padrão não é contrariado com o Novo Testamento. Deus continua sendo um Deus de amor, que perdoa, que mostra graça, que tem misericórdia, sobretudo através do sacrifício de Cristo, mas ele também continua sendo justo e punindo as pessoas. Talvez a punição dele não seja tão imediata quanto era no Antigo Testamento, mas isso não significa que há contradição, ou que Deus tem um caráter moral diferente. Deus promete punição no julgamento final, quando Deus for julgar os ímpios, vai ter punição. O fato de Deus ter mudado a maneira de punir, ou mudado a maneira de interagir, não significa que seu caráter moral mudou.
o princípio da justiça e da justa retribuição continua talvez até mais forte no Novo Testamento, embora não imediato. Quando Jesus fala, por exemplo, se você olhar para uma mulher com pensamento impuro, você já adulterou. Deus vai claramente aprofundando ali e trazendo princípios até um pouco mais como que rigorosos do que aqueles que eram claramente revelados no Antigo Testamento. Tá? Não que o Antigo Testamento não falasse ao coração dos homens também, mas não era o que estava imediatamente ensinado. Era preciso uma interpretação mais detalhada para saber disso. Que é o verbo boró. No capítulo 1 de Gênesis só aparecem 3 situações. Gênesis 1:1, 1:21 e 1:27. 1:27 é a criação do homem, 1:21 é a criação dos animais almáticos e 1:1 é a criação do universo. O Gênesis 1:1 diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. Você veja que essa tese com o uso do verbo bará é uma tese revolucionadora. Por quê? Porque o verbo bará é criar, mas não é criar de qualquer maneira. É criar a partir do nada. Muitas línguas antigas faziam uma distinção entre esses dois tipos de criar. Em latim tem criar e crear. Em hebraico tem também, que é bará, que é criar a partir do nada, e assá, que é criar a partir de algo que já existe. Um pintor, por exemplo, exerce uma função de altíssima criatividade, mas não é bará. Por quê? Porque ele cria a partir do que já existe. A tinta, o pincel, o quadro, a tela. Então, bará é criar a partir do nada. Veja que a ordem é interessante, ó. Princípio, tempo, céus, espaço, terra, matéria. O tempo pode existir sem um espaço, mas o espaço pressupõe a existência do tempo. Isso, a ciência explica isso. Explica isso. A matéria pressupõe o espaço. Essa tese de que tudo veio existir a partir do nada, ela ficou única da Bíblia por mais de 30 séculos. Todos os demais livros diziam que o universo existia desde sempre, até que, em meados do século passado, por exemplo, a ciência se rendeu à Bíblia, ao dizer que o universo veio existir a partir do nada. Ou a teoria do Big Bang, que a gente está falando de origem do universo aqui, é a rendição da ciência à teologia. A teoria do Big Bang, quando... De fato, a perspectiva cosmológica padrão, antes do final ali do começo do século XX, era de que o universo era estático e ele não tinha uma história no sentido de que ele está se desenvolvendo, tá? Einstein mesmo tentava negar isso, e aí ele tentou negar isso até onde deu, e em algum momento não deu certo mais para ele sustentar essa ideia. E, de fato, né, a partir do início do século XX, as evidências conduzem à ideia de que o universo tem um começo no passado, um começo absoluto no passado, ou que o tempo, espaço e matéria desse universo tem um começo absoluto no passado. E aí tenta-se postular outras teorias para evitar esse começo absoluto do universo, mas, a bem da verdade, todas elas apresentam falhas que não as tornam factíveis. É por isso que, ainda hoje, a teoria padrão, a teoria mais aceita, é a teoria segundo a qual o universo teve um começo absoluto em algum momento no passado. Há discussões ali se há uma singularidade, se não há, se há um ponto inicial, se não há, mas que o universo teve um início no passado, um início absoluto no passado, é a teoria mais aceita, mais provável. Quem tenta fornecer outros modelos geralmente enfrenta vários problemas com o teorema BGV, com a segunda lei da termodinâmica, com os argumentos filosóficos quanto à possibilidade de se regredir ad infinito no tempo, e etc. Então, assim, eu não diria, talvez eu não seria tão ter essa retórica, assim, né? A ciência se rendeu à Bíblia. Mas, de fato, né, a Bíblia é um ensinamento bíblico em relação ao qual as evidências científicas concordam. Isso daí é inegável. Você pode tentar apelar para outros modelos, mas eles vão apresentar falhas, e a ideia de que o universo teve um início ainda é a teoria cosmogônica mais aceita. Bem dizer, como as escrituras estavam dizendo há mais de 30 séculos, de que o universo e tudo o que existe veio existir a partir do nada. Peraí, Cássio, desculpa, dá pausa ali, por favor. A maioria levantou a mão. Cássio, obrigado, amigo. Alto nível suas colocações. Era assim. Palmas para Cássio. Ele está sendo gentil, legal, mas não foi alto nível, não. Seria bem prático e objetivo. Evidências.
Me mostra seu Deus. Tem foto, tem alguma coisa registrada em cartório? A criação do universo é uma evidência. De quê? Da ciência? De novo. Sim, da ciência. O ateísmo não gosta da ciência? Então é uma evidência da ciência. Vou dizer para você. Verdade. A teoria do Big Bang, que inclusive foi criada por um padre, você sabia? O propositor do Big Bang foi um padre. Assim, eu poderia colocar isso de uma maneira técnica, que é a ideia do princípio da verificação de significado, verificacionismo, positivismo, que é a ideia de que a gente precisa verificar empiricamente de alguma maneira aquilo que a gente alega para que nós possamos considerar isso como verdade ou estarmos racionalmente justificados em acreditar nisso. Tá? Não dá para colocar isso de forma mais técnica, mais acadêmica. O positivismo morreu. Ninguém mais adota o positivismo, tá? Essa ideia de que você precisa ter uma verificação empírica para acreditar em algo morreu. Mas falando de uma maneira um pouco mais direta e não tão técnica, é muita desonestidade intelectual, de propósito ou não, ou pelo menos ignorância intelectual, ingenuidade intelectual, você pedir uma evidência empírica daquilo que não é empírico. Me dá uma foto daquilo que não tem matéria e não emite fótons para ser capturado através de uma foto. É simplesmente uma pergunta deslocada. É como se eu chegasse numa padaria e pedisse por um carro, querendo comprar um carro numa padaria. Ora, bola, se eu quero comprar um carro, eu vou na concessionária, não na padaria. Se eu quero evidência da existência de Deus, eu vou pedir evidências do tipo adequado para a existência de Deus, não evidências de outro tipo que não competem à natureza de Deus, que estão em desacordo com aquilo que Deus é. Então, é ingenuidade, é ignorância, é desonestidade intelectual, alguma coisa é. Georges Lemaitre, temos a ideia pela ciência de que a matéria, o espaço e o tempo vieram a existir a partir do nada. Se a matéria, o espaço e o tempo vieram a existir e não existiam, é porque a causa da matéria não pode ser material, porque matéria não existia, ela é imaterial. Mas foi Deus quem criou isso tudo? Deixa eu lhe dizer a evidência de que Deus, eu estou respondendo exatamente, objetivamente o que você pediu. Eu só quero saber se Deus criou isso. Eu posso dizer sim. O Tasso está mostrando como que Deus é a explicação do início do universo, porque a segunda etapa do argumento Kalam, dos argumentos cosmológicos. O universo é espaço, tempo, matéria e energia. A causa do universo, portanto, deve ser imaterial, espacial, deve transcender essas características, porque isso começou a existir em um determinado momento. Dado que nada se autocria, se autocausa, causa a si mesmo, a causa do universo deve estar para além disso. E aí nós temos mais características. A causa também deve ser um ser pessoal, por razões que eu já dei em outros vídeos aqui no canal. Tem um vídeo sobre o argumento cosmológico Kalam, no vídeo passado em que eu refuto o Gabriel do canal Rustuli Brasil, eu também falo sobre isso. E aí, assim, o Tasso está argumentando bem, está mostrando como dedutivamente a causa tem que ter certas características que nos entregam um conceito de Deus, e o cara tá, mas cadê Deus? Mas foi Deus que fez tudo isso? Você percebe que muitas das vezes não é um problema intelectual, mas é um problema do coração? É um problema de não quero aceitar? É um problema de não importa o que você me disser, eu vou tentar rebater mesmo que eu esteja sendo intelectualmente desonesto ou intelectualmente indevido, algo nesse sentido? Percebe que muitas vezes não é porque os argumentos não convencem, é porque eu não quero acreditar, você tem boas razões, eu não sei lidar com elas, não vou admitir que não sei lidar com elas, eu vou continuar falando como se eu soubesse o que eu estivesse falando. E tudo bem, mas se você quiser uma explicação, aí eu tenho que elaborar. A teoria do Big Bang não diz que a matéria veio existir a partir do nada, então a causa é imaterial, portanto espiritual. O tempo não veio existir a partir do nada, então a causa é não temporal, capaz de ver o futuro que livremente nós decidimos, porque a causa está fora do tempo. O espaço não veio existir a partir do nada, então a causa é não espacial, portanto infinita. Então você veja que espiritual, atemporal, infinito são características de Deus. Outra coisa, viu? O universo... Eu não sei de onde ele tirou essa inferência de infinita, né? Do fato de ser imaterial é infinito. Eu acredito que o argumento cosmológico Kalam não dá base para nós inferirmos que a causa é infinita, assim. Eu não sei o que ele quer dizer com isso, ele deveria esclarecer melhor, mas com o resto eu concordo. Não existe de qualquer forma. Você sabe que existem 122 características que são milimetricamente sintonizadas para que a vida na Terra seja possível? Sim, essas 122 características podem existir, mas nada me convence de que tem um Deus lá em cima, gente boa demais, que criou isso não tudo. Pode existir por acaso. Por que não pode existir por acaso? Porque a chance de você alinhar 122 características por acaso é de uma chance em 10 elevado a 138. Evidências. Sim, essa é a evidência. Por exemplo, nível gravitacional, transparência. Ele tá desenvolvendo aqui o argumento teleológico, muito bom.
a ideia de que existem certas leis naturais cujas constantes são tão precisamente ajustadas para permitir a vida no universo que isso não poderia ter sido dado por acaso. Excelente, é um argumento que até muitos cientistas não cristãos gostam, tá? Enfim, muito bom. Os valores das condições iniciais do universo também, como o nível de entropia do universo, a aceleração cósmica inicial do universo, se a expansão do universo tivesse sido um pouco mais rápida ou um pouco mais lenta, isso resultaria em um universo que não permitiria a vida e etc. O universo poderia retornar, né, por causa da atração gravitacional, retornar e não se expandir, né, num Big Crunch. Enfim, isso é evidência, dado que essas coisas não podem acontecer por acaso, e dado que elas não são necessárias de acontecer, nós temos a opção de que elas foram inteligentemente designadas. Uma mente inteligente as designou. Ponto. E aí o cara vem me pedir evidência. Quando isso é evidência, o que acontece? Além de ser um problema do coração, é falta de noção mesmo, de não saber do que está falando. É pessoas leigas querendo falar sobre assuntos que não entendem como se entendessem, em vez de admitir a ignorância. Muito cuidado com isso. Ele não sabe a definição de evidência. É bem comum a gente ver aí na internet as pessoas achando que evidência é algo que seja empírico. Você só dá evidência se você dá alguma demonstração empírica. Isso é falso. Uma definição um pouco técnica, mas ok, de evidência X é uma evidência de alguma coisa Y se X aumenta a probabilidade de Y ser o caso, de Y ser verdadeiro. Ponto. Então, se o fato de que essas coisas estão ajustadas dessa maneira, as constantes das leis naturais, as condições iniciais do universo, estão precisamente ajustadas para permitir a vida, aumenta a probabilidade de que existe um ser inteligente por detrás do universo, logo, essas constantes, tudo isso serve como evidência em favor de que há uma mente inteligente por detrás do universo, porque essa é a definição de evidência. Agora, os caras querem definir evidência como é aquilo que pode ser percebido pelos sentidos, de preferência que eu posso olhar, e que aumenta a probabilidade. Poxa, isso é uma noção completamente não acadêmica, ingênua de evidência. É expor ignorância pedir isso. Atmosférica, nível de oxigênio no ar. Essas 122 características têm que estar milimetricamente sintonizadas para que a vida seja possível. A chance disso ser por acaso é de 1 chance em 10 elevado. Essa evidência é muito boa. O argumento teleológico talvez seja um dos argumentos, se não o mais convincente a favor da existência de Deus. Pense, você que é ateu, agnóstico, que está me assistindo, que está tentando buscar razões para acreditar que Deus existe com o coração aberto, com a mente aberta. Pense que existem vários valores associados às leis do universo que, se fossem minimamente, milimetricamente mudados, resultaria em um universo em que nós não existiríamos. Como que você resolve isso? Geralmente tenta se apelar para o multiverso, e aí assim, né, não tem evidência direta do multiverso, mas para Deus querem evidência direta. E tem vários problemas com o multiverso, no fim das contas o próprio multiverso também precisa ser ajustado e não resolve o problema, enfim, não vou entrar nisso agora porque é um react. Mas pensa, como esse argumento é bom, tem um coração aberto, uma mente aberta, olha, esse argumento é muito convincente. Se você não está procurando certeza absoluta, porque a gente não tem certeza absoluta de quase nada, mas boas razões, boas evidências, aquilo que é mais provável, você deveria investigar a fundo o argumento teleológico, por exemplo. 138. Existe um princípio da matemática, a não ser que a gente não concorde com a matemática. Existe um princípio da matemática chamado... É aí que você me convence falando de matemática. Concordo com você. Você da área de matemática? Eu acho matemática maravilhosa. Exato. Então existe um princípio da matemática chamado princípio de Borel. O que é que o princípio de Borel diz? O princípio de Borel diz que 1 chance em 10 elevado a 50 é impossível. Eu estou falando que para as 122 características serem alinhadas por acaso, é 1 chance em 10 a 138. A matemática já diz que 1 chance em 10 a 50 é impossível. 1 chance em 10 a 51. O Tassos ele é um pouco categórico demais, eu seria mais cuidadoso, tá? Não é que é impossível. Tem um princípio que diz que se algo tem uma chance de acontecer menor do que um determinado valor, que é o princípio de Borel que ele está citando, então isso simplesmente não vai acontecer. Mas disso para falar que é impossível, como se fosse logicamente, metafisicamente, ou mesmo fisicamente possível, são outros 500, tá? Não é bem assim o princípio, até onde eu entendo, só seria mais cuidadoso. Mas o argumento que ele está desenvolvendo é muito bom, e esse princípio, em suporte do argumento, também é muito bom. 10 vezes impossível, 1 chance de 10 a 52, 100 vezes possível, 50 vezes possível. Então assim, é isso, concordou? Porque matematicamente é impossível nós termos um universo da forma que temos, em que a vida existe.
Exatamente. Então, assim, sua verborragia é muito interessante, muito bonito, só que você não me explicou exatamente. Verborragia eu acho um termo tanto agressivo. Eu estou lhe mostrando aqui argumentos com base nas evidências e na matemática. Sim, claro. Acho que verborragia... Aí você percebe como muitos, não é para todos, tá? Mas muitos ateus têm essa sanha de querer parecer intelectuais, inteligentes, superiores, e na hora que são confrontados com os argumentos, com as evidências, sua verborragia, suas palavras são muito bonitas, e continuam agindo como se as evidências não tivessem sido dadas. E aí, para qualquer pessoa que seja honesta, esteja assistindo o vídeo, vai ficar claro que, na verdade, foi ele que não entendeu, foi a ignorância dele, não falta de evidências por parte do interlocutor cristão. Expressão já de uma agressividade desnecessária. Não foi isso que eu queria dizer. Foi uma expressão, assim, de uma forma, não é radical, mas uma forma... expressiva que você quer me dizer isso. Onde Deus entra nisso tudo? Aí que eu quero chegar, quando me apresentar essa figura, me apresentar o cristianismo, eu era criança, eu pensei, poxa, mas isso não tem muito fundamento, entende? Aí que eu quero chegar. Mas a sua experiência pessoal... Essa minha expressividade de dialogar com você é essa questão que a gente está aqui, né? Por que essa vertente de que tudo é voltado só para o cristianismo, esse comando, essa liderança no mundo, por que não existem outras possibilidades de nós conversarmos e aquele estilo de vida, aquela outra religião também é legal, que a gente pode somar. Só porque essa imposição feita pelo cristianismo de que tudo a gente temos que servir, né, a um Deus que nós ateus não acreditamos nisso. E por que a imposição de que não existe um Deus? Porque eu acredito exatamente nisso pelo fato de que... Porque essa imposição tão brutal de que não existe Deus. Eu posso chegar para esse microfone e falar, microfone, por favor, eu preciso de um emprego, você me ajuda, porque está tudo aqui dentro. Tem um Deus interior que tudo sabe, que tudo vê, que tudo resolve. Eu não preciso olhar para cima e me rebaixar, sendo que eu sou uma entidade, você é uma entidade, todos nós somos uma entidade. Então nós temos poderes superiores e não ficar... Aí já vira mais um debate retórico do que argumentos de fato, né, e tudo mais. Quando você busca Deus, se Deus é um ser perfeitíssimo, ser acima do qual não se pode buscar nada maior, e você o busca, você não está se rebaixando, pelo contrário, é a existência de Deus que traz sentido à sua vida, que traz valores positivos para sua vida, que fundamenta valores morais, que traz significado para sua vida, já que você tem toda uma eternidade com bem em si, e sua vida não vai cessar, você não vai morrer e acabou. Então, assim, vira uma coisa muito retórica, eles começam a apelar para questões sociológicas e fogem do argumento, tá? O Tasso tem que saber, opa, pera lá, interessante o que você falou, mas e esse argumento aqui? Qual premissa está errada e por quê? Porque senão a gente vai cair num monte de red herring, né? Que é você tentar ficar, é uma falácia em que você tenta, ou uma maneira de debater que você tenta ficar distraindo o debatedor do ponto central do debate. Tem que concentrar, meu argumento é esse, qual que é a sua objeção? Nenhuma, então tenho uma boa razão para acreditar que Deus existe. Cadê a sua boa razão para o contrário? Como que você lida com o meu argumento? Como que você estabelece que Deus não existe? E aí vai outra coisa, eu vou falar en passant aqui, porque eu já gravei vídeo sobre isso, posso gravar posteriormente com mais detalhes. Mas o ateu também tem que sustentar o ônus da prova, dado que ateísmo não é ausência de crença, mas é crença na ausência. O ateu acredita que Deus não existe, ele tem crença tanto quanto o cristão, só que ele tem crença na negativa, não é a negação de uma crença, é uma crença na negação. Tá? Isso é basicamente unânime entre os filósofos da religião, versados sobre assunto ateus ou não. Então não estou inventando a roda, se você acha que eu estou errado, na verdade você está cometendo um terraplanismo acadêmico, enfim, tá? Isso é unânime, eu poderia argumentar, mas não é a intenção aqui. E portanto, não basta que você, não consiga achar evidência em favor da existência de Deus, você tem que ter o contrário também, você tem que eu tenho evidências positivas para pensar que Deus não existe. Você também tem que sustentar o seu ônus, a sua alegação. Caso contrário, você deveria ser agnóstico e não ateu. Porque tanto o ateu quanto o cristão, ou o ateu e o teísta, precisam sustentar o ônus da prova. Quem não precisa sustentar nada a princípio é o agnóstico. Abaixo de alguém que se diz superior. É uma posição muito confortável, né? Você ficar demandando argumentos dos outros, enquanto você não consegue fornecer, muitas das vezes, nenhum argumento. Que foi criado. Fique à vontade. Isso é possível fazer, inclusive, no cristianismo. Porque em outros lugares, se o senhor for ter uma visão muito diferente, só vai ser torturado. O cristianismo lhe dá essa opção. Não, discordo de você. De repente, outras religiões, não. Em nenhum momento... São mais amáveis, digamos, né? Em nenhum momento eu estou dizendo que o senhor não pode fazer isso. Eu defendo que cada um vai viver da forma que entender. O que eu estou dizendo aqui é que há evidências na origem do universo para Deus. Essa é a questão. Que um Deus imaterial, portanto espiritual, não espacial, portanto infinito, atemporal, portanto capaz de ver o futuro que livremente você decide, extremamente poderoso porque criou tudo a partir do nada, e ainda digo mais, extremamente inteligente porque alinhou essas 122 características para que a vida fosse possível. Então essa é uma evidência
Agora o Tassos fez o que eu tô falando. Opa, pera lá, legal isso aí que você tá falando, mas vamos voltar aqui pro argumento. Tá? E aí talvez ele só pudesse deixar um pouquinho mais claro como que a inferência funciona, né? Ele falou de forma bem clara para quem quer entender, mas para quem é leigo no assunto, talvez a pessoa não siga. Não, pera lá, a gente tem essas características, e essas características só podem ser explicadas ou são melhor explicadas por essa causa. E essa causa tem características de Deus, portanto nós estamos racionalmente justificados a acreditar em Deus. Paulo, tá bom, Deus, beleza, e o Deus cristão? Ressurreição de Jesus Cristo, argumentos em favor da ressurreição de Jesus para argumentar que Deus revelou na pessoa de Jesus Cristo. Nichiren Daishonin, que foi quem criou o budismo, ele não é tão importante quanto Deus, por exemplo. Cadê as evidências? Cadê as evidências que Deus existe, por exemplo? Até agora você não me mostrou nada. Mas o que eu estou lhe dizendo, o que é a cosmologia, o que é que a cosmologia contemporânea diz? Percebe? É uma negação. Infinita, imaterial, portanto é uma negação por negação. Capaz de ver o seu futuro. Sim, exato. Decide, extremamente poderosa, porque criou tudo a partir do nada. Extremamente inteligente, porque alinhou 122 características. Agora o Tasso está esfregando na cara dele. Assim, toma aqui sua evidência. Fez tanto sobre a Terra, Madre Teresa de Calcutá. Ele está fugindo os do grandes assunto. esportistas, por exemplo, adoro o Michael Jordan, para mim ele é uma entidade. Isso com a origem do universo. Por exemplo, você vê o Ayrton Senna, o Kelly Slater no surf, os caras que fizeram diferença na humanidade. Eu acredito nas pessoas que fazem diferença na humanidade, porque eu posso me espelhar neles. A Serena e a Venus Williams, que são as tenistas, as primeiras negras a ganhar o Wimbledon, o Grand Slam, etc., ganharam vários, elas são seres superiores, porque elas saíram absolutamente do nada e ficaram, assim, como celebridades. Nós tivemos um presidente então, acho que é legal. Não nem 100 falar. anos antes de Obama, quase, né? 1910, Nilo Peçanha, presidente negro no Brasil. Os escritores brasileiros, por exemplo, sabe, fazem uma diferença. A gente pode falar sobre isso. Se quiser abandonar a questão do universo, não tem problema. A gente fala sobre outros temas, literatura. Perfeito. Não, é que eu estou querendo fazer uma comparação da criação do universo com Deus. Eu estou colocando pessoas aqui que se transformam como seres superiores que podem chegar até a existência. Ah, claro, uma pessoa que venceu na vida é o ser mais perfeito possível de existir. Não preciso falar mais nada, né? Chega muito próximo do conceito de Deus. Nossa, são pessoas que daqui a pouco vão se tornar imateriais também, espaciais, vão se tornar oniscientes, toda poderosa, dignas de adoração. Né? Deus. Não é muito... Assim, honestamente, não é muito mais legal da parte dele? Não seria muito mais legal? Cara, não sei sobre esse assunto, legal, vou estudar melhor. Se preparar e qualquer oportunidade ele volta, conversa com outras pessoas, enfim. Do que passar vergonha? Sério, não é melhor assumir não sei sobre esse assunto, sei um pouco, não sei o suficiente, do que ficar falando de coisas que não estão relacionadas ao tema, como se você soubesse do que você está falando? Entende? Mas o Michael Jordan, eu acho que ele é uma entidade. Eu acredito no ser humano. Eu não acredito numa pessoa que fica lá em cima que falaram pra mim que é onipresente, que é sensacional. Você acredita ou não? Essa é a nossa questão. Eu sou a favor que a pessoa crê no que ela quiser. Mas o que você eu tô falando acredita ou não, whatever. Não é nada com base no que eu creio. Eu não usei nenhum momento aqui. É assim porque eu creio. Vocês viram falando isso? É assim porque eu acho. É assim porque eu tive essa experiência. Nenhum momento eu falei isso. Eu estou lhe dando evidências da cosmologia contemporânea. Agora, se eu tenho uma experiência pessoal subjetiva de vida, de crer que Michael Jordan vai virar Deus, não sei o que, fica à vontade. A Serena Williams, inclusive dois atletas de quem eu gosto muito, embora eu prefira Larry Bird, que conseguia jogar sem pular. Podemos falar sobre basquete daquela época, mas se for falar sobre o universo com base em evidências, não que eu creio, eu não tenho nenhuma crítica à sua crença pessoal. Agora me falaram, quando eu era criança, tinha um carinha lá em cima de barba branca, com um avental branco, etc., com uma sandália de hippie. Eu tô dizendo assim, a causa é imaterial. Pegou eu tô perdendo, eu acho que é porque o vídeo vai acabar, né? Por que as pessoas não levantaram a mão para esse cara sair? Alguém tá me contando essa história, entende? Isso não tá na Bíblia, né? Deus nem tem corpo, porque segundo a concepção bíblica e filosófica de Deus, é que Deus é um ser imaterial, incorpóreo. Blá. Claro que não, isso está nas vozes da minha avó Manuela, que me apresentou o catolicismo. Eu falei, exato. Fez em amor, ou né? seja, a nossa questão aqui é entrar num consenso a partir disso, entende? Não é que a gente esteja inexpressivamente assim atuando contra alguma coisa, mas a gente quer entender por que existe esse pensamento por parte de vocês. Não é que nós sejamos uma outra classe social mais desenvolvida, menos desenvolvida. Pois é. Traz uma cerveja aí, por favor. Agora, dois candidatos a ser Deus, Michael Jordan e Serena Williams, é um dos maiores mesmo, na minha opinião. Acabou, né? Falar o quê? Falar o quê? A pessoa não sabe do que tá falando, não assume que não sabe,
não quer demonstrar ignorância, e aí fica um debate em que uma pessoa que estuda sobre o assunto fala sobre o que sabe, e outra que não sabe sobre o assunto tenta fugir do assunto, mas não assume que não sabe. Fala o quê? Muito ruim, né? Tá? Claro, tem bons ateus, tem ateus inteligentes, tá? Que fique claro que saberiam debater legal sobre esse tema, mas isso daqui, né? Como vocês viram, assim, Tassos tirou de letra porque a pessoa nem deu trabalho para interagir com o argumento, começou a falar de coisas secundárias. É isso. React, não dá para reagir o vídeo todo porque é muito grande, mas se esse vídeo aqui pegar bastante views, der muito engajamento, se vocês gostarem, comentem aí que eu posso reagir a mais partes, talvez eu tenha perdido partes mais interessantes, só comentar aí, quem sabe a gente pode reagir. Até o próximo vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir, ativar o sininho. Até mais.